Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? O armazenamento de certas vitaminas no organismo apresenta grande dependência de sua solubilidade. Por exemplo, vitaminas hidrossolúveis, ou seja, solúveis em água, devem ser incluídas na dieta diária, enquanto vitaminas lipossolúveis, solúveis em gordura, são armazenadas em quantidades suficientes para evitar doenças causadas pela sua carência. A seguir são apresentadas estruturas químicas de 5 vitaminas necessárias ao organismo. Então nós temos essas 5 aqui, ó, tá? Então vamos ver a pergunta. Entre as vitaminas apresentadas na figura, aquela que necessita de maior suplementação diária, primeiramente, pessoal, o que a gente tem que entender aqui, ó? Ele está perguntando qual é que precisa de maior suplementação. Tá. Só que tá vendo que as lipossolúveis, as vitaminas lipossolúveis, elas são armazenadas pelo nosso organismo para futura, né, prevenção, né, de doenças, quando tem carência, tudo. Então o nosso organismo vai armazenar. Já a hidrossolúvel, pessoal, a gente vai ter que incluir na dieta. Ou seja, nós vamos ter que ver aqui qual é a substância, ou seja, a vitamina que é mais solúvel em água. Tá certo? Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender como que é a molécula de água, certo, pessoal? Como que a gente faz isso? A gente vai ver aqui, ó. Então, nós temos a nossa molécula de água. Certo? E a água, pessoal, por ter isso daqui, ela tem polos. Então, ó, também a solubilidade vai influenciar em quê? Na polaridade da molécula. Ou seja, então aqui, ó, positiva, negativa. Então, tem que ser uma molécula bem polar para fazer o quê? Para solubilizar na água. Tá legal? Então, nós temos que ter o quê aqui? Uma molécula que seja polar. Porque aqui, com conhecimento prévio em orgânica, a gente tem que imaginar o quê, pessoal? Quanto maior a minha cadeia carbônica entre carbonos e hidrogênios, né? Lá bem o início de orgânica, nós temos que ter o quê? Quanto maior a cadeia, menos solúvel ela é em água. Por quê? Porque ela é apolar. Quanto mais polar a substância tem, ou seja, nitrogênio, oxigênio dentro dela, ela vai aumentando a polaridade. Então ela se torna mais solúvel em água. É a mesma coisa que o açúcar. Açúcar não é um composto orgânico? É extremamente polar. Por quê? Tenho vários OH, ou seja, várias hidroxilas ali. Então isso aumenta a polaridade da molécula, consequentemente aumenta a solubilidade. Tá? Então eu fiz um resumão aqui pra gente entender o que a gente, como resolve esse exercício. Tá legal? Então vamos lá. Vamos analisar substância por substância. Então, como eu disse, quanto maior a cadeia carbônica, menos solúvel ela vai ser. Por quê? Porque ela é menos polar. Ou seja, apolar. Tá vendo que a 1, pessoal, eu só tenho um OH aqui. E eu tendo um OH aqui, ó. Esse polo vai ficar o quê? Negativo. Ele vai tender mais pro negativo. Só que você está vendo o tamanho da minha cadeia carbônica aqui, pessoal? Essa parte é apolar, enquanto aqui eu tenho um polo, ela é polar. Bom, a gente percebe que essa substância aqui, pessoal, não vai ser tão solúvel em água. Ela vai ser lipossolúvel. Que aí, quanto maior a apolaridade, vamos dizer, ou seja, menor a polaridade, mais ela vai ser solúvel em gordura. Nesse caso, ela é mais solúvel em gordura do que na água. Olha a 2. A 2, pessoal, eu tenho 2 oxigênios aqui, ó, tá vendo? Esses são os polos que eu tenho. Em questão desses 2 polos que tá aqui, ela acaba sendo mais solúvel que a 1, porque eu tenho esses 2 polos. Mas olha o tamanho da minha cadeia carbônica. Ela é muito menos, né, polar. Porque, olha, é muito grande essa cadeia. Então, não pode ser a 2. Tá vendo? Em relação a 1, né, que a gente tá falando. Ela tem uma polaridade muito baixa, assim como a 1. Vamos para 3 aqui, ó. Pessoal, tá vendo aqui, ó? Olha o tanto de polo que eu tenho aqui, ó.
Eu tenho muito, fora que é uma cadeia carbônica pequena. Se é uma cadeia carbônica pequena, com vários outros elementos que são polares, eu aumento a polaridade, aumentando sua solubilidade em água. Tá vendo que eu tenho um monte aqui, ó? Menos, 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 ó, menos, menos. Tenho muito polo. Se eu tenho muito polo, é uma molécula bem mais polar. Sendo uma molécula bem mais polar, ela é solúvel em água. Tá vendo que eu tô colocando tudo esses menos aqui pra gente identificar os polos? Eles vão se ligar na parte positiva da água, pessoal. Se nós analisarmos o resto, ó, nós temos aqui, ó, um polo negativo nesse oxigênio vai aumentar a polaridade, aumentando a solubilidade. Tá vendo que eu tenho OH aqui? O OH aqui, pessoal, a gente vai ter uma coisa bem interessante. Ele realiza ligação de hidrogênio. O OH, o álcool, vamos dizer assim, ou no caso, não é nem o fenol, mas tem o fenol. Nesse caso é um álcool, é tetraálcool aí no caso, tá? Ele realiza ligação de hidrogênio. Realizando ligação de hidrogênio, pessoal, ele vai ser bastante solúvel em água. Então, a única resposta que pode bater aqui, ó, é a 3, ou seja, a alternativa C. Em questão da polaridade, aumenta a solubilidade. Vamos só analisar a 4 e a 5. A gente achou a resposta certa. Beleza, 4. Pessoal, eu só tenho um OH aqui, ó. Eu só tenho um único polo, assim como a da 1, ó. Tá vendo? Polo pequenininho. Não vai ser solúvel. Olha o tamanho da cadeia. Exatamente, ó. A da 5, eu tenho um OH aqui, onde vai realizar a ligação de hidrogênio. Um O aqui, ó. Só que olha o restante da cadeia. Cai naquela questão que eu falei no início. Quanto maior minha cadeia carbônica, menor a minha polaridade, menor minha solubilidade. Ou seja, ela vai ser mais apolar. Vai ser apolar, vamos dizer assim. Em relação, eu falo mais ou menos apolar em relação às outras, tá? Quanto mais polos existem, mais polar ela vai ficar. Tá legal? Então, perante isso, pessoal, não é um exercício tão difícil. A gente viu um monte de cadeia e você pensa, meu Deus do céu, já era. Não vou conseguir resolver. Não, mas a gente tem que ter essa analogia. Certo, pessoal? Então, sem mais delongas, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço o vídeo de questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!